Muito boa noite. O tema nosso hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre a eternidade. Você já reparou como a ânsia pela eternidade anda no nosso coração? Eu queria ler um texto da palavra de Deus em Eclesiastes 3, versículo 11, quando Deus diz assim através de Salomão. Leio na nova versão transformadora da editora Mundo Cristão, que diz assim: e no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Meu tema é esse, eternidade. Você já reparou que a gente não gosta muito de falar em eternidade? A gente gosta de pensar no presente, a gente gosta de relembrar coisas boas do passado, fica ansioso quanto ao futuro, nervoso diante da morte, mas a gente não gosta de falar de eternidade. Então, o pós-morte, a eternidade, para muitos é um assunto muito complicado. Mas se você está lembrado do que eu acabei de ler na palavra de Deus, a Bíblia diz, em primeiro lugar, todos nós temos um senso de eternidade. Um amigo dizia que quando era pré-adolescente, adolescente, ele ia com os seus primos a uma fazenda da família e de vez em quando ele falava para os seus primos: vocês não sentem saudade de uma coisa que eu não sei muito bem dizer o que é? E os primos ficavam olhando para ele, como é que é? E vocês não sentem saudade de alguma coisa que eu não sei muito bem o que é? E os primos achavam ele meio doido. E quando ele me falou isso, eu me lembrei que Billy Graham, ele contou certa vez que nos temíveis dias da Guerra Fria, ele conseguiu espaço para fazer uma série de conferências evangelísticas na União Soviética. Eles estavam na época da perestroika, e era uma época em que o regime ditatorial comunista estava querendo fazer uma distensão, uma abertura, e surpreendentemente ele conseguiu fazer conferências em estádios em Moscou. E por que surpreendentemente? Porque ninguém podia imaginar que o sistema comunista, que durante muitos anos, décadas, fez uma violenta perseguição religiosa, e em especial ao cristianismo, abrisse um estádio para que um evangelista ocidental pudesse pregar o evangelho. E ele fez essa conferência com estádios lotados. E num desses encontros, talvez porque Gorbachev queria enviar uma mensagem de simpatia ao mundo, a esposa dele, Raissa, esteve presente. Ela convidou Billy Graham para uma conversa em particular, dias depois, lá no palácio. E Billy Graham dizia que ela abriu o coração para ele, dizendo o seguinte: eu não sei exatamente o que acontece com o meu coração, porque eu nunca vivi num ambiente religioso. Na nossa casa, por exemplo, nós nunca tivemos um momento em que disséssemos, vamos à igreja. Isso nunca passava pela nossa mente. Nós nunca abrimos sequer um livro religioso em busca de uma inspiração sobrenatural. Nós negávamos todos esses conteúdos. Na escola, com materialismo dialético, nós colocávamos o tempo todo a religião como ópio do povo. Eu nunca tive a oportunidade de conviver com pessoas religiosas, mas há uma coisa, dizia ela, há uma coisa que eu não consigo entender e não consigo responder. Que vazio é esse que eu tenho? Que buraco é esse que existe na minha existência?
E por que, apesar de todas as minhas negações durante esse tempo todo, eu continuo desejando alguma coisa que eu exatamente não sei o que é? Na verdade, ela estava pedindo que Billy Graham a evangelizasse, falasse do evangelho para ela. E Billy Graham teve a oportunidade disso. Mas a Bíblia diz que todos nós temos um senso de eternidade. E Salomão diz: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Você tem uma eternidade na sua alma. Há um senso em você, um desejo em você pelo sobrenatural. Em Romanos 1:20, o apóstolo Paulo diz que Deus pode ser conhecido por meio das coisas que ele criou, pela sua criação. Aspas, ele diz assim: por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. E o Salmo 19, lá no passado, já dizia isso. Dizia assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É por isso que, se você teme a Deus, se você ama a Deus, ou se você até mesmo é uma pessoa que se abre a uma experiência sobrenatural, né? Ver o nascer do sol, contemplar o pôr do sol é uma experiência inspiradora. Inspiradora não só no sentido estético e poético, mas porque a sua alma fica enlevada. Você vai lá, vê aquele sol caindo e você fala assim: que coisa maravilhosa, a mão de Deus está aí. Então, o que você anseia, a eternidade, ela não está longe, de tal forma que Deus não possa se comunicar com você. Nós, por exemplo, nós não cremos que Deus criou o universo e o deixou à sua própria sorte. A Bíblia nos garante que, se você buscar a Deus com todo o seu coração, com toda a sinceridade do seu coração, Deus vai lhe surpreender. E a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, aquele sentido de eternidade, de relacionamento com Deus que você anseia aí no seu coração, não está longe. Deus, esse busca pelo eterno que tem lá dentro do seu coração, que faz com que você anseie pela eternidade, não está longe para você, porque Deus quer se comunicar com você. Nós cremos num Deus, sim, que habita num alto e sublime trono, mas que também habita com o contrito e com o abatido de espírito. E esse senso de eternidade leva o homem a buscar respostas. Você já reparou que é só o homem quem busca isso? Animal nenhum constrói catedral, macaco não constrói igreja. Somos nós os homens que construímos catedrais, que construímos igrejas, que temos um desejo intrínseco de nos relacionarmos com o eterno. É exatamente isso que Salomão diz em Eclesiastes 3:11. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E não sei se você reparou também, não há cultura nem civilização das mais antigas sem vestígios de religiosidade. Você vai encontrar culturas e civilizações que nunca pensaram em ter muitas coisas, agências bancárias, nunca pensaram em ter escolas, farmácias, clubes, academias de ginásticas, mas à medida
que os sociólogos, os arqueólogos começam a estudar essas civilizações, logo rapidamente descobrem que elas tiveram religiosidade e espiritualidade. O que levou esses homens, alguns mesmo animistas, a procurarem a Deus, a procurarem o sagrado? Eclesiastes 3,11 responde: Deus pôs a eternidade no coração da humanidade. Esse senso de eternidade há no nosso coração porque foi colocado por Deus, porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. A única cultura que tentou desfazer desse conceito de eterno foi a nossa. A partir do iluminismo, no século XIX, muitas ênfases contra a eternidade começaram a brotar na sociedade. Nietzsche chegou a declarar que Deus estava morto. Voltaire, um dos ícones do ateísmo, ele chegou a afirmar publicamente e zombando. Ele dizia assim: a Bíblia é um livro retrógrado, antiquado e que dentro de poucos anos será apenas uma peça de museu. E ela estará lá no museu para quem quiser consultá-la, e então vai poder fazer, mas ninguém vai dar a mínima para a Bíblia. Ninguém vai ligar para ela. E a ironia das ironias é que onde era a casa de Voltaire, a casa em que ele morou, hoje há lá uma das maiores imprensas bíblicas do mundo, tá? E os homens modernos, eles tentaram abafar esse conceito de Deus, mas Deus colocou a eternidade no coração do homem. O curioso é que na virada do século XIX para o século XX, quando o homem exaltava o homem e desprezava a Deus, o resultado disso foram duas grandes guerras mundiais. A primeira grande guerra, 1910-1918, e a segunda grande guerra, 1939 a 45. Deus colocou a eternidade no coração do homem e o homem tenta lutar contra isso. Rubem Alves, no livro Enigmas da Religião, ele diz o seguinte, aspas: quando os homens achavam que Deus já não existia mais, houve uma ironia no mundo, porque deuses de diversas formas começaram a surgir. Nós estamos vivendo dias hoje em que a nossa geração está muito espiritualizada. Nós temos misticismo, esoterismos, formas esotéricas de religião. Tudo isso revela que o homem está buscando, desejando alguma coisa que ele não sabe muito bem decodificar, nem sabe o que é. Então nós temos hoje gente buscando entidades, gente buscando divindades antigas, gurus sendo evocados, profetas que surgem de tudo quanto é lado, pessoas espiritualizadas, gente que se agarra à pirâmide buscando energia cósmica, religiões animistas buscando hoje aquilo que os índios e as culturas nativas do passado buscavam. Não há cultura nem civilização sem divindade. Sabe por quê? E a resposta é a mesma. Porque Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus colocou esse senso de eternidade no nosso coração, nos ajuda a entender uma segunda coisa, que você não pode fugir desse senso de eternidade. Não basta você reconhecer que há um senso do sagrado, do eterno, de que exista uma divindade lá dentro da sua alma. Há uma outra coisa. Você não pode fugir desse senso do eterno. Você pode negá-lo,
e muita gente tenta fazer isso. Você pode tentar diluí-lo na sua consciência, você pode tentar apagar isso na sua imagem e esquecer a ideia de Deus. Mas você não consegue fugir do senso de eterno. Clarice Lispector, que foi uma das grandes escritoras da nossa cultura, ela dizia o seguinte, aspas, eu não sei exatamente o que é, mas eu tenho o senso de que alguma coisa está perto de mim. Alguns anos atrás houve um funeral de uma pessoa muito importante. Então vieram juízes, desembargadores, políticos, pessoas que andavam pelos palácios, estavam ali naquele funeral. E um pastor evangélico pregou um sermão, e era um sermão evangelístico naquele funeral. E no final, um político bem conhecido no meio brasileiro segurou a mão daquele pastor e, olhando nos seus olhos, disse o seguinte: pastor, eu nunca pensei muito em coisas espirituais, mas o que o senhor falou aqui hoje me incomodou muito. Era o senso do eterno incomodando o seu coração. Você não conseguirá fugir do senso do eterno. Ele está brotando no seu coração e mexendo com você. Mas há uma terceira coisa, todos nós trazemos um senso de eterno dentro do nosso coração. Nós não conseguimos fugir desse senso de eternidade que há na nossa alma, mas há uma terceira coisa, você precisa responder a esse senso do eterno na sua alma. O Salmo 90 diz que os dias do homem são como um breve pensamento, são como um conto ligeiro. Você já parou para pensar o que é um breve pensamento? Breve pensamento foi uma coisa rápida que passou pela sua cabeça hoje de manhã e talvez você nem se lembre agora. Conto ligeiro é aquela historinha que você ouve e daqui a pouco vai embora e nem se lembra que se lembra dela. A Bíblia diz que a nossa vida é assim. E esse mesmo Salmo, Salmo 90, diz que a vida do homem vai até 70 anos. Os mais fortes, os que têm mais vigor, chegam aos 80. E aí ela diz que é o seguinte, depois dos 80 é canseiro ou enfado. Seria o seguinte, daí para frente é hora extra. Por isso nós devemos considerar esse senso do eterno. Por isso nós devemos caminhar na nossa história, considerando isso. Quem caminha na história da sua vida sem considerar a eternidade, no mínimo ele está cometendo uma grande tolice. Jesus contou a parábola, a história de um homem muito rico que teve uma super safra, uma super produção, conseguiu guardar a sua super produção e disse para a sua alma: alma, tens em depósito muitos bens, come, bebe, regala-te. Só que a alma não come, só que a alma não tem prazer em bebida, só que a alma não tem prazer em dinheiro. E aí, Jesus, ao contar essa história, disse que ele ouviu uma voz naquele dia que dizia o seguinte: louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem será? Ou você caminha com um senso de eternidade no seu coração e caminha com uma esperança eterna, ou você caminha na linha do desespero eterno. A Bíblia conta uma história de Paulo e Silas quando eles estavam evangelizando na cidade de Filipos. A cidade de Filipos recebeu esse nome porque ela foi dedicada a Filipe da Macedônia. Como ela ficava à beira-mar, ela era usada para fugir do frio europeu. E aí era possível ir para aquele lugar e passar um tempo num lugar mais ameno. Paulo e Silas eram pregadores itinerantes, andavam de um lado para o outro pregando o evangelho. E eles foram lá
para Filipos, pregaram o evangelho, viram que havia alguma coisa errada e agiram lá e foram presos por causa daquilo e foram jogados na cadeia por pregarem o evangelho. E você não sabe o que aconteceu. Na cadeia, depois de terem sido espancados e no meio de muita dor, eles começaram a fazer uma coisa muito estranha, eles começaram a cantar louvores a Deus. Eles não cantavam pagode, não. Eles estavam cantando louvores a Deus e mesmo todos machucados, eles louvavam a Deus. E aquilo era muito estranho. E enquanto eles louvavam a Deus, Deus os visitou poderosamente ali. Houve um terremoto, sacudiu todo aquele edifício e o carcereiro ficou aflito pensando que todo mundo tinha fugido. E aí, diante daquilo, desesperado, porque na lei romana, se o preso fugisse, debaixo do comando do carcereiro, ele pagava com a vida, ele pegou uma espada e disse: vou me suicidar, vou me matar. E aí Paulo e Silas disseram para ele: não se mate não, ninguém fugiu não, está todo mundo aqui. E por que todos estavam lá e por que ninguém tinha fugido? Porque eles compreenderam que alguma coisa muito especial estava acontecendo ali. E aquele carcereiro, sabendo que estavam todos ali, se ajoelhou diante de Paulo e Silas e fez uma pergunta assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, não há em toda a Bíblia pergunta mais importante do que esta. E a resposta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E aquele homem confessou Jesus com a sua boca, creu no seu coração e foi batizado naquela madrugada. Aquele homem, quando fez isso, antes lavou as feridas de Paulo e Silas e toda a sua casa também se converteu. Quando Jesus estava perto da morte, os discípulos perceberam que alguma coisa estava por acontecer. Sabe aquela coisa? Está acontecendo alguma coisa estranha aí. E Jesus então disse para eles: olha, eu preciso ir a Jerusalém, eu lá vou morrer nas mãos dos anciãos, dos religiosos. E os discípulos ficaram muito apreensivos. Afinal, Jesus era o Messias, era o Cristo. E então eles começaram a querer mudar não só o discurso, mas o próprio trajeto de Jesus. E Jesus, compreendendo a intenção deles, começa a falar ao coração dos seus discípulos e diz aquilo que está registrado em João 14, versículos 1 a 3, que eu leio na Nova Versão Transformadora, que diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Jesus está dizendo o seguinte: olha só, o que eu estou falando para vocês é que vocês não devem ficar preocupados, aflitos. Lembre-se, na casa do meu pai há muitas moradas para vocês. E se não fosse desse jeito, eu não criaria ilusões no coração de vocês. Eu não criaria falsas expectativas no coração de vocês. Se isso não fosse verdade, eu não ia inventar essas coisas. Eu tenho preparado um lugar para vocês, eu vou voltar para que vocês estejam comigo e vocês estarão também com o Pai. Amigo, você não pode caminhar na sua vida sem convicções sobre a eternidade. Deus colocou a eternidade no nosso coração e no seu também.
Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você não consegue, nunca conseguirá fugir do senso do eterno na sua alma, mas você tem que responder a essa questão em vida. Você está preparado para a eternidade? Um homem, certa vez, a quem lhe foi falado o evangelho, disse para o seu interlocutor: não quero ouvir falar disso não, eu tenho uma religião muito boa para viver. Só que ele ficou doente, e ele foi piorando, ficando cada vez pior, e um dia mandou chamar aquele homem e disse o seguinte: conte-me aquilo que o senhor ia me contar sobre o evangelho, porque eu descobri que tem uma religião muito boa para viver, mas péssima para morrer. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já descansou na promessa dele de que na casa do meu Pai há muitas moradas? Como é que eu posso ter essa certeza? Pode perguntar você. O apóstolo João disse assim: quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5,12. Depois ele emendou e disse o seguinte: estas coisas vos escrevi a fim de que saibais que tendes a vida eterna no Filho de Deus. 1 João 5,13. Você quer ter certeza de vida eterna no Filho de Deus? Você tem caminhado, quando pensa nisso, com esperança ou com medo? Eu tenho visto que uma das maiores angústias do ser humano é a questão da morte. Eu vejo isso frequentemente quando vou oficiar alguma cerimônia no cemitério. As pessoas, elas não têm esperança e elas ficam olhando para mim, olhando para os oficiantes, como que dizendo: conte-me alguma coisa que me traga esperança. Mas eu quero dizer para você que a maior angústia da morte não é isso não. A maior angústia da morte é quando você não sabe exatamente para onde você está indo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não deixem que seu coração fique aflito, disse Jesus. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo. E eu queria que essas ricas promessas de Deus hoje fizessem sentido ao seu coração, dando-lhe segurança eterna. Sabe por quê? Porque Deus colocou um senso de eternidade no seu coração. E você não pode fugir disso, mas você pode resolver isso encontrando-se com Deus, buscando-o de todo o coração e dizendo: vem, Senhor, em meu coração há lugar para ti. A Bíblia diz que nós encontraremos o Senhor quando nós o buscarmos de todo o coração. Busque Jesus de todo o coração e diga: entra, Jesus, entra na minha vida, porque eu tenho um senso de eternidade na minha alma. Que Deus o abençoe.